Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, na santa paz de Deus, né? Louvado seja o nome santo de Deus, eu estou bem. Gente, eu vou ler com vocês sobre a temperança, né? Que fala em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3. Fala assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí, se vocês forem lá em Pedro, segundo de Pedro, no capítulo 1, no versículo 6, está escrito assim: E ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Gente, por que eu estou falando isso? Ó, e tá escrito em Provérbios assim, olha só. Quem pratica a temperança tem autocontrole e mostra moderação em suas paixões e comportamentos. Sendo assim, a temperança como um traço de caráter é um tema comum em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento. É impossível viver uma vida piedosa e agradar ao Senhor sem autocontrole, né? Provérbios, vocês têm que ir em Provérbios, capítulo 25, no versículo 28. O que eu quero falar com vocês é o seguinte, gente. A temperança, ela faz parte da nossa vida evangélica, da nossa vida espiritual e material. O que eu quero falar com vocês é o seguinte. Hoje eu ouvi uma moça falando, né, uma senhora falando, que a mãe dela os pais dela eram da congregação cristã no Brasil. E, infelizmente, eles queriam que ela fosse santa, né? Com muita exigência. Gente, o que falta é entendimento e a temperança. Você pode ser evangélico, você pode ser da congregação cristã no Brasil, como eu sou, mas você tem que ter entendimento da parte de Deus para você não fazer o seu filho sofrer, para você não vier a sofrer por falta de quê? De saber ler as Santas Escrituras, de saber viver um mundo evangélico, de saber viver para Deus, de ter a temperança. Junto com a temperança vem o quê? Vem a moderação, vem a fé, a moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. E junto com a temperança vem o quê? Vem a paciência, a piedade. O que acontece? Todas as denominações têm lá seus mandamentos, né? Muitos deles retirados da Bíblia. Certo? Certo. O que eu estou explicando, gente, que uma pessoa que é evangélica, ela pode deixar o seu filho doente se ela vier exigir muito do seu filho. Eu tenho duas meninas. E desde criança eu criei minhas meninas assim. Eu cortava o cabelo delas, eu deixava elas usar calça comprida, eu deixava elas usarem shorts. Sempre tive televisão na minha casa e nem por isso Deus deixou de operar na minha vida.
Nem por isso Deus deixou de operar na vida das minhas filhas. Nós não podemos fazer a vida dos nossos filhos pesada, porque Deus não vai se agradar com isso. Por exemplo, eu vejo aí crianças de pessoas evangélicas que a mãe não deixa pôr uma calça comprida, não deixa pôr um shorts, não deixa cortar o cabelo, ir ao cinema, assistir um filme no cinema, um desenho no cinema, ter uma televisão em casa, porque tudo é pecado. Gente, precisa ter temperança, precisa ter entendimento para servir a Deus. Porque se você é evangélico e criar os seus filhos, criar os seus filhos, exigir que os seus filhos se tornem santos, futuramente eles não vão querer nem ouvir falar da igreja a qual você segue. Eles não vão querer nem ir na igreja, porque você não soube ter temperança, você não soube ter o dom da paciência, o dom da fé é que agrega tudo isso e que no tempo certo Deus fará a obra conforme a sua vontade. Nós criamos nossos filhos não com opressão, para que eles venham mais tarde não querer saber de ir na igreja, não querer saber de servir a Deus, seja qual denominação for. E essa senhora falou para mim que os pais dela os avós dela eram evangélicos da Congregação Cristã no Brasil, e ela sofreu muito com isso, quando ela era jovem. Por que ela sofreu? Porque eles queriam que ela fosse santa, mas não há santo debaixo do sol. Não há nenhum santo e nunca haverá. Então, gente, não adianta nós sermos de qualquer denominação e impormos aos nossos filhos uma santidade que não tem. A criança tem que viver uma vida de criança. Nós não podemos exigir que as nossas crianças se tornem adultos rápidos demais. Um evangélico, ele tem que ter temperança, ele tem que ter moderação, ele tem que ter mais carinho, mais afeto pelo seu filho, ele tem que ter entendimento e sabedoria para criar as crianças, para que elas venham viver a vida delas de criança. Porque Deus não vai te castigar por isso. E não é a igreja que está fazendo a maldade, é você que não está entendendo a palavra de Deus e está pondo um fardo pesado em cima do seu filho, para que futuramente ele venha ter um psicológico abalado, que ele não quer nem ir para nenhuma denominação. Futuramente vai crescer uma criança cheia de complexo, vai virar um adulto neurótico, vai precisar fazer um tratamento. Não é porque a igreja manda, você não pode ter isso na sua cabeça, você tem que ter a palavra de Deus na sua cabeça e no seu coração. Eu nunca impedi as minhas duas filhas de usar calça comprida, nunca impedi elas de usar shorts, elas eram crianças, viviam como criança. E um dia uma senhora da igreja falou para mim: Stefânia, já está na hora de você tirar a calça comprida, os shorts da tua filha. Eu falei: a hora, quem sabe, sou eu, porque eu que sou mãe. Elas são crianças, elas têm que viver como crianças. Lógico que eu nunca deixei minhas filhas mostrar a polpa da bunda, que já era falta de entendimento da minha parte se eu fizesse isso. Então eu falei para ela: não, a hora, quem sabe, sou eu, porque elas são crianças, têm que viver como crianças. Sempre tive televisão. Não, gente, nós devemos saber viver nesse mundo e devemos saber criar nossos filhos para que eles não venham futuramente ser adultos neuróticos. Porque Deus não vai se agradar disso. O que eu quero dizer, se você ler na Bíblia, está escrito sobre a temperança em vários livros da Bíblia.
A temperança, ela vem com a moderação, ela vem com a paciência, ela vem com a piedade, ela vem com o amor, com a fé. Então, com tudo isso, você vai saber criar os seus filhos debaixo dos conselhos santos de Deus, para que eles não venham se tornar adultos neuróticos, crianças problemáticas, né? Uma criança que você quer que ela seja santa, que você não deixar pôr um shorts, que você não, lógico que não seja escandaloso, que você não deixar pôr uma calça comprida, que você não deixar cortar o cabelo, que você não deixa ela viver a vida dela de criança, ela tem a tendência de ser uma criança com problemas. E futuramente, como adulta, ela vai se tornar uma adulta problemática, neurótica, nunca vai querer entrar numa igreja evangélica porque ela vai achar que o mal veio de lá. Mas o mal não veio de lá, o mal veio do seu coração, que achou e que acha que Deus é ruim, porque a tua filha, quando criança, quer pôr um shorts, uma calça comprida, uma blusa regata, quer cortar o cabelinho, quer ir no cinema assistir um filminho, quer ter uma televisão em casa, você não põe, ela vai assistir no vizinho. O problema está com você, não com a igreja. Porque a igreja tem muitos problemas, porque a igreja é assim, ó, é cheia de gente. E na igreja são paredes, né? Feitas pela mão dos homens. E toda a igreja tem problema. Não há uma igreja na face da terra que não tenha. Mas são problemas solucionáveis. E dentro da nossa casa, nós devemos servir ao nosso Deus com temperança, tanto na igreja como em casa. Nós devemos saber criar nossos filhos. Não que você não pode deixar o seu filho com fardo pesado nas costas. É uma criança. Ela tem que viver o mundo dela de criança. Você tem que ter a temperança no teu coração, o amor, a piedade, o carinho, a paciência e a fé para saber criar os seus filhos. Para que futuramente não venha falar o que essa senhora falou para mim hoje. Que devido aos avós dela serem da congregação cristã no Brasil, ela sofreu porque eles queriam que ela fosse santa e cobraram muito dela quando ela era mais nova. Ela teve que fazer tratamento por isso e por várias coisas que ela passou, perdeu familiares e tudo. Aconteceu muita coisa, algumas coisas na vida dela, que ela perdeu familiar, que é normal perder familiar, né? Como eu perdi meu irmão, como cada um perde seu ente querido. Mas ela citou, a primeira coisa que ela citou para mim foi: quando eu era mais jovem, eu sofri porque meus avós eram da congregação cristã no Brasil e eles queriam que eu fosse santa e cobravam muito de mim. Gente, não é assim. Nós temos que ter a temperança. Você pode ser da Assembleia, você pode ser de qualquer denominação. Mas, primeiramente, você tem que ter entendimento, sabedoria e temperança no seu coração para criar suas crianças, porque Deus não vai te condenar se você deixar suas crianças vestir um short, uma calça comprida, cortar o cabelinho, pôr um brinquinho, assistir um filme, ir ao cinema, ir ao shopping, ir ao parque, viver uma vida de criança. Porque os meus filhos viveram a vida de criança deles. Eu sempre tive televisão e sempre Deus ouviu a voz do meu clamor e a minha oração e a voz do clamor dos meus filhos. Então, vamos saber criar as crianças dentro da doutrina santa de Deus para que elas não venham ocupar a igreja, para que elas não venham crescer todas neuróticas, se tornarem adultos problemáticos, ter que fazer tratamentos futuramente. Porque aí você vai se sentir uma pessoa culpada. Então, por isso que é importante ler a Bíblia.
porque vai esclarecer a sua mente. A temperança, ela faz parte disso tudo, de como você lidar com seus filhos, quando criança, quando eles crescerem, na adolescência. Às vezes você vai ter que se calar, ir lá orar a Deus, contar para Deus, conversar com Deus para que Deus entre, para que a sua casa não se torne um campo de batalha entre você e seus filhos. Então, você ser evangélico não quer dizer que você vai criar uns filhos neuróticos, uns filhos problemáticos, né? E que futuramente eles venham falar para os outros: ah, meus avós, minha mãe, meu pai era da congregação cristã no Brasil ou de outra qualquer denominação, eu sofri muito. Fiz tratamento por isso. Você acha que Deus vai se alegrar com uma coisa dessa? Então, se você ler lá em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 6, você vai achar sobre a temperança. Em Romanos, capítulo 12, versos 3, você vai achar sobre a temperança, porque a temperança vai te ensinar como você lidar com seus filhos. E consigo mesmo, que é muito importante. E em Provérbios, no capítulo 25, no versos 28, fala também sobre a temperança, né? E, gente, eu tô falando isso porque hoje eu ouvi essa mulher falando, eu pensei, meu Deus, poderia ser evitado, né? Se os avós, o familiar dela, não tivesse sido tão rígidos, não tivesse posto sobre ela um fardo pesado, a qual nem Deus se alegrou, né? Vamos tomar cuidado sobre todas essas coisas, né? Porque Deus não se agrada com essas coisas. Se você ler Provérbios, capítulo 25, no versículo 28, está escrito assim: ó, como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter seu espírito. O que quer dizer isso, conter seu espírito? É exatamente isso, a pessoa que não tem temperança, a pessoa que não consegue controlar o seu domínio próprio, seu equilíbrio, a sua sabedoria, que não consegue controlar a sua temperança e acaba prejudicando ela e quem está ao redor dela. Então, gente, ler a Bíblia não te deixa doente, como eu ouvi isso hoje também. Que a Bíblia, se você ler ela, você vai ficar doente. Eu falei para a mulher, não fica doente não, quem lê a Bíblia. De maneira nenhuma que você lê a Bíblia, você vai ficar doente. Porque o povo hoje está doente é porque não lê a Bíblia. Por que muitos estão sofrendo? É porque, infelizmente, não lê a Bíblia. Porque aquele que lê a Bíblia, com entendimento e sabedoria, ele não fica doente porque Deus não permite. Hoje eu ouvi duas coisas, que lê a Bíblia, fica doente. E a outra que a avó era evangélica, da congregação cristã no Brasil, exigiu tanto da neta que ela ficou doente. Ela ficou doente pela exigência da avó, pela exigência do familiar e porque perdeu alguns entes queridos. Então, faltou o quê? A temperança, a paciência, faltou ler a Bíblia, faltou entendimento, sabedoria, faltou a fé e faltou o amor. Então, vai lá em Provérbios que vocês vão no capítulo 25, no versículo 28, vocês vão ver. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é um homem que não pode conter seu espírito. Se você não conter seu espírito, você não vai ter a fé, o amor, a temperança, a paciência, a piedade, né? Que são os dons de Deus, e vai criar um tumulto entre você e quem está ao seu redor. Não é a igreja que faz mal para ninguém. E não é a Bíblia que vai te deixar louco se você ler. É a falta da Bíblia que você vai ficar doente.
Porque se você lê na Bíblia, você vai ter mais entendimento e sabedoria, e Deus vai te dar sabedoria para você entrar e sair de situações que não estão ao seu controle. E a temperança é como você vai criar os seus filhos para que futuramente ele não queira nem ouvir falar da graça do Evangelho de Cristo Jesus na terra. Servir a Deus é isso, ter temperança, ter paciência, ter amor, ter piedade, ter fé. E saber criar as crianças, saber criar os filhos. Criança se cria como criança. E você não pode pôr um fardo pesado no ombro de uma criança. Que Deus não se agrada com isso. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.